E agora é oficial, Lucas Paquetá pode estar fora dos planos. Tem também a fala de José Boto pela contratação de novo atacante e tudo sobre o jogo de ontem contra o Vasco da Gama pelo Campeonato Carioca. Então já se inscreve no canal e deixa o seu like e o seu comentário, porque tudo isso e muito mais você acompanha nesse vídeo a partir de agora. Deixa eu começar esse vídeo falando de Lucas Paquetá, porque a informação que saiu ontem na ESPN é que agora o jogador está fora dos planos do West Ham. O técnico do West Ham, Nuno Espírito Santo, já aceitou perder Lucas Paquetá para o Flamengo, segundo informações divulgadas pela ESPN nesta terça-feira. O meio-campista brasileiro esteve no centro de treinamento do clube inglês, mas não participou das atividades, tendo mais uma conversa com o treinador português, que apesar de valorizar o atleta, compreende o desejo do jogador de retornar ao Brasil. A negociação entre Flamengo e West Ham avançou significativamente nos últimos dias. O clube inglês reduziu sua pedida inicial de 57 milhões de euros para 45 milhões de euros, após reunião com acionistas realizada no último fim de semana. A proposta atual do Flamengo está em 35 milhões de euros fixos, mais 5 milhões de euros em bônus por metas, totalizando 40 milhões de euros, aproximadamente 250 milhões de reais. O principal entrave na negociação é o timing da transferência. O Flamengo quer contar com Paquetá imediatamente, enquanto o West Ham inicialmente resistia em liberar o jogador antes do fim da temporada europeia, temendo o rebaixamento na Premier League. O clube inglês ocupa atualmente a 18ª posição na tabela, dentro da zona de perigo. Um fato relevante é que Paquetá não vem sendo relacionado para os jogos do West Ham. Oficialmente, o clube alega que o brasileiro está com dores nas costas, mas nos bastidores fica claro que a decisão está ligada às negociações em andamento. O último jogo do meia foi em 6 de janeiro, na derrota para o Nottingham Forest. O acordo pessoal entre Paquetá e Flamengo está fechado desde o fim de 2025, antes do Natal. O jogador aceitou reduzir em aproximadamente 40% seu salário atual para viabilizar o retorno ao clube que o revelou. O vínculo seria de 4 temporadas, demonstrando o comprometimento do atleta com o projeto rubro-negro. José Boto, diretor de futebol do Flamengo, confirmou em entrevista recente que as tratativas vão além do aspecto financeiro, envolvendo outras questões que precisam ser alinhadas entre as partes. No entanto, o dirigente se mostrou otimista com a possibilidade de concretização do negócio, principalmente pelo forte desejo manifestado pelo jogador. Com tudo isso, o Flamengo aguarda aí esse desfecho pelo Lucas Paquetá e, claro, nós torcedores também ficamos à espera do final dessa história. Mudando de assunto agora e falar sobre José Boto, que também falou algo sobre a busca de atacante para o Flamengo. A situação foi a seguinte: o José Boto foi direto ao ponto ao falar sobre a busca por um centroavante para o Flamengo. Em declarações recentes, o diretor de futebol deixou claro que o clube não vai simplesmente contratar um jogador para ocupar a posição de substituto de Pedro, mas sim buscar um atleta com características específicas que se encaixem perfeitamente no modelo de jogo proposto pela comissão técnica. Ele disse: "Queremos o atacante, tem que ter determinadas características e se enquadrar no perfil de jogo. Não é ter um atacante só para ser o substituto do Pedro. É um atacante com características diferentes. Não é fácil encontrar. E se não encontrarmos, não vamos contratar um só para dizer que temos um atacante", afirmou Boto. A filosofia do português fica evidente. O departamento de futebol entende que só avançará por um jogador com características bem específicas: mobilidade, capacidade de pressão e ataque à profundidade, atributos distintos dos oferecidos por Pedro. Essa abordagem representa uma mudança significativa na forma como o Flamengo conduz suas contratações. O exemplo mais recente dessa estratégia foi a tentativa frustrada de contratar Caio Jorge, do Cruzeiro. O Flamengo ofereceu cerca de 30 milhões de euros pelo atacante, mas o Cruzeiro recusou a proposta, deixando claro que não negociaria seu artilheiro para um rival direto no futebol brasileiro. A Raposa chegou a estipular 50 milhões de euros como valor mínimo, travando completamente a negociação. A investida pesada por Caio Jorge revela exatamente o perfil de atacante que o Flamengo busca: um jogador móvel, que se movimenta constantemente, busca o jogo, vem pegar a bola mais recuada e participa da construção das jogadas. Características completamente diferentes do estilo mais fixo e finalizador de Pedro, que é um centroavante clássico de área. Boto reforçou que essa não é uma busca simples.
O mercado de atacantes com essas valências específicas é restrito e competitivo. O Flamengo teve o nome de Tati Castellanos no radar, mas o argentino optou por permanecer na Europa e fechou justamente com o West Ham, clube que está negociando Lucas Paquetá com o rubro-negro. Outro nome que surgiu recentemente foi Richarlison, do Tottenham. O clube inglês estabeleceu o preço de 25 milhões de euros para negociar o brasileiro na janela de meio de 2026, segundo informações da ESPN. No entanto, o próprio Richarlison teria manifestado a pessoas próximas que ainda não pensa em retornar ao futebol brasileiro, preferindo seguir na Europa. Saindo agora de José Botto e falar sobre a vitória de ontem do Flamengo, porque ontem o Mengão amassou o Vasco e, por mais que o resultado foi de 1-0 no Maracanã ontem, em partida onde se impôs física e tecnicamente sobre o rival. O time teve 60% de posse de bola e 32 finalizações, sendo 12 no gol, números que escancaram a superioridade rubro-negra no Clássico dos Milhões. Mesmo ainda longe do auge físico, após apenas 9 dias de pré-temporada, o rubro-negro impôs ritmo, volume e intensidade, contou com a expulsão de Barros no segundo tempo e decidiu com gol de Carrascal. Foi a estreia do elenco profissional na temporada, após 3 tropeços do time sub-20, que somou apenas 1 ponto. O placar de 1-0 foi extremamente mentiroso, considerando o domínio flamenguista. O Flamengo obrigou o Léo Jardim a fazer 4 defesas difíceis, incluindo uma cabeçada de Bruno Henrique em cruzamento de Emerson Royal na lateral direita, que o goleiro vascaíno salvou com grande reflexo. O arqueiro Cruz Maltino foi claramente o melhor jogador da partida ao evitar uma goleada. O Carrascal, aos 23 minutos do segundo tempo. O lance aconteceu após cruzamento de Alexandro, afastamento parcial de Lucas Piton e finalização de primeira do colombiano, que bateu forte no canto direito de Léo Jardim, sem chances para o goleiro. A atuação individual teve vários destaques. Nas redes sociais, a estreia de Vitão foi aprovada. Gostei muito da tranquilidade do Vitão para trocar passes, inclusive achou um baita passe para o Royal dentro da área, escreveu um perfil rubro-negro. O zagueiro contratado do Internacional fez sua primeira partida com a camisa rubro-negra e correspondeu. Emerson Royal também teve atuação destacada pela lateral direita, participando ativamente das jogadas ofensivas e demonstrando entrosamento com o ataque. Eric Pulgar comandou o meio-campo com autoridade. Carrascal, além do gol, teve boa movimentação e Gonzalo Plata e Everton Cebolinha criaram perigo constante pelas pontas. O Vasco teve de jogar com 1 a menos desde os 4 minutos do segundo tempo, quando Barros foi expulso por falta dura em Carrascal. A expulsão facilitou o domínio flamenguista, mas o time rubro-negro já vinha melhor mesmo em igualdade numérica. O clássico teve ótimo público, com 50.504 torcedores no Maracanã, que lotou para ver a reabertura do estádio e a estreia dos profissionais do Flamengo na temporada. Um outro ponto é que o calendário agora aperta de vez. Domingo tem Fluminense, quarta-feira estreia no Brasileirão contra o São Paulo e no sábado seguinte tem a Supercopa. 3 jogos decisivos em 8 dias. Felipe Luiz vai precisar gerenciar muito bem o elenco para não queimar jogadores nem comprometer as chances de título. A vitória sobre o Vasco deu o respiro necessário no Carioca. Agora, o Flamengo pode seguir seu planejamento com mais tranquilidade, dosando os titulares entre Campeonato Carioca e os objetivos maiores da temporada. O mais difícil já passou: estrear e vencer. Daqui para frente é seguir evoluindo. E o vídeo foi esse, Nação Rubro-Negra. E claro, se você gostou desse vídeo, já vai se inscrevendo no canal, deixe seu like e ative o sininho de notificações para não perder nada do maior clube e equipe do Brasil e do mundo. Muito obrigado por assistir e até a próxima!